Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais uma leitura e reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre Romanos 12:12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Embora muito curta esta leitura, ela trata de uma situação muito importante na vida de cada cristão. Ela trata da condição humana, ela trata da condição de sermos seres humanos e, por consequência disso, imperfeitos. E, por consequência disso, sermos impacientes, sermos imediatistas, queremos tudo ao nosso tempo e ao nosso gosto, quando na verdade devemos ser pacientes, perseverantes e termos fé em oração. Por isso a leitura, ela nos lembra que somos humanos e por esta condição de ser humano, temos que nos ater àquilo que realmente importa. Porque as coisas, as situações, não acontecem ao nosso tempo. Elas acontecem ao tempo de Deus. Elas são colocadas em nossas vidas quando Deus julga ser conveniente, quando Deus julga que está no momento, quando Deus julga que é a hora certa. Seja esta condição de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Porque quando Deus coloca um obstáculo, coloca um problema, coloca uma coisa que não gostamos em nossas vidas, dizemos que são coisas ruins. Porém, temos que olhar, temos que lembrar, na realidade, que Deus coloca o fardo para cada pessoa, mas sempre o fardo que aquela pessoa consiga carregar. Nunca, jamais, Deus coloca o fardo além do que a pessoa consiga carregar. E temos que ter esta noção e esta consciência de que se Deus nos coloca um obstáculo, se Deus coloca na nossa vida uma provação, não é para nos punir, não é para nos castigar, é para nos lembrar que somos capazes de grandes feitos se estamos com Ele. Por isso a leitura de hoje diz: alegrai-vos na esperança. A leitura fala: alegrai-vos na esperança e não alegrai-vos na conquista. Por que na esperança e não na conquista? Porque é na esperança que nos agarramos a algo que pode vir, a algo vindouro, é algo que irá acontecer em nossa vida. Então temos a esperança de um dia estarmos todos ao lado de Deus em seu reino. E essa esperança tem que ser trilhada por um caminho. E qual o caminho? O que devemos fazer para chegarmos até o reino dos céus? O que devemos fazer para transponir aquela barreira, aquele obstáculo que Deus colocou em nossa frente para que possamos passá-lo e, ao chegar ao outro lado, estarmos mais fortes, mais perseverantes e mais confiantes em Deus? Então, alegrai-nos na esperança, porque a esperança nos faz forte. A esperança nos faz viver em harmonia, nos faz viver em comunhão com Deus. A outra frase é: sedes paciente na tribulação. Como eu falei no início, tudo
que Deus coloca em nossa vida, seja coisa boa ou coisas não tão boas, é para nos fortalecer, é para nos testar, nos tornar mais fortes. Como eu disse, tudo nessa vida acontece ao tempo de Deus. Então, temos que exercer essa paciência, temos que ter o controle das nossas ansiedades e, por isso, Deus diz: sede pacientes na tribulação. Temos que tentar, temos que analisar as possibilidades, temos que ver as soluções e aplicar estas soluções da maneira mais correta possível e sempre visando o nosso crescimento espiritual na resolução desse problema. Só assim Deus estará de olho em você, de olho em mim, de olho em todos nós. A partir do momento que Ele percebe que estamos resolvendo aquelas situações, aqueles problemas que Ele coloca em nossa vida, mas resolvendo de uma forma que o agrade, de uma forma que obedeça ao seu tempo, Ele passa a olhar para cada um de seus filhos de uma forma diferenciada. Ele passa a olhar de uma forma muito mais carinhosa do que geralmente Ele já olha por todos nós. E a terceira frase: perseverai na oração. Sabemos que o nosso caminho, a nossa ligação direta com Deus é a oração. Portanto, devemos nos prostrar perante Deus. Devemos orar, devemos rezar, devemos conversar com Deus. Porque muitas vezes nos levamos por orações ou rezas prontas. São importantes essas rezas, essas orações. Sim, com certeza são. Como o próprio Pai deixou para nós a oração do Pai Nosso. Mas é importante também conversarmos com Ele sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas aspirações, sobre os nossos anseios, sobre os nossos desejos. Aí você me pergunta: mas Cleison, se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, por que eu devo conversar com Ele sobre tudo isso se Ele já sabe? É muito simples essa resposta. Porque você fazendo isso, Ele sabe que você, isso mesmo, você tem a consciência de tudo o que acontece em sua vida e que está buscando mudar o que está errado, o que é ruim, o que não presta, o que vai te levar para o caminho da escuridão. E ao mesmo tempo está ciente de tudo aquilo que é bom, que é a luz, que te conduz à vida eterna e que te faz mais próximo de Deus. E justamente essa diferenciação, esse saber diferenciar os problemas ruins com as situações boas, é que nos faz crescer espiritualmente, que nos faz lembrar, que nos faz levar à reflexão. E essa reflexão é uma conversa. E qual seria a melhor pessoa a se conversar sobre os seus problemas, sobre as suas conquistas, sobre você, do que Deus? O seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu marido, o seu tio, o seu melhor amigo, o seu psicanalista, seu psiquiatra, seja lá quem for, também é importante você conversar com eles. Porém, no final do dia, no final da manhã, no final da tarde, no início da noite, no início da madrugada,
Seja qual for o horário que você for estar sozinho, reserve 5 minutos para conversar com o Pai, conversar com Deus, conversar com seu Filho Jesus. Eu te garanto que se você criar esse hábito, muitas coisas boas irão acontecer na sua vida. Ao mesmo tempo em que essas coisas ruins, essas coisas que te colocam em dificuldades, você terá mais discernimento, você terá mais conhecimento para resolvê-las de forma mais fácil e de tal maneira que jamais desobedecerá ao Pai. Portanto, a leitura de hoje se trata da nossa condição de ser humano. Se trata da condição humana, buscando a Deus a todo momento. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesta reflexão. E lembrando que se você gosta de ouvir a palavra de Deus e quer fazer com que mais pessoas possam receber, é muito fácil. É só você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, é importante e passará a indicar a mais pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.